Agora estourou a polêmica com o PSG sobre a responsabilidade das contusões de Dembélé e Doué, porque atenção, ambos estão fora da estreia do PSG na Champions, certo? Certo, corretíssimo. Assim, é o grande assunto aqui dessa data FIFA. O que aconteceu foi, Désiré Doué e Dembélé foram convocados para a seleção francesa. O Dembélé estava se recuperando de uma lesão, o Désiré Doué não, ele estava na teoria 100%, mas o Dembélé estava se recuperando de uma lesão. Ele sentiu a coxa no último jogo do PSG antes da data FIFA. Não tinha sido nada grave, mas tinha ali uma carga importante de possibilidade de lesão, né? A gente sabe que todos os clubes hoje, eles têm uma forma de entender se o atleta está próximo de uma lesão e precisa ser poupado, precisa ser administrado, né? Claro que não é uma ciência exata, mas tem uma possibilidade maior ou menor de lesão a depender ali do estado do músculo, né? Estou falando, claro, de lesão muscular aqui. Então, o PSG, André, enviou para a federação uma carta antes da partida da França, a última partida na sexta-feira, informando a situação do Dembélé. O Dembélé começou no banco no jogo da sexta-feira e se imaginou, ok, o jogador faz parte da equipe, ele está disponível, mas a seleção francesa está entendendo que ele está com uma carga importante aqui muscular. O que aconteceu foi o Désiré Doué, que foi titular na partida, sentiu uma lesão na panturrilha e foi substituído pelo Dembélé. E o Dembélé, pouco depois de entrar em campo, sentiu a lesão na coxa e saiu. Então, quando isso aconteceu, o PSG mandou uma carta e fez, inclusive, um ofício aberto, né, público, de que essa troca entre os departamentos médicos de seleção francesa e de clubes precisava melhorar. E o que tinha acontecido, em especial com o Dembélé, não era aceitável, e óbvio que isso criou uma grande confusão, porque o Deschamps foi perguntado sobre isso em coletiva, defendeu a seleção francesa. O PSG está irritadíssimo, André, com a situação. E, claro, tem lá a seleção francesa, que, por outro lado, a seleção é maior do que qualquer clube, é maior do que Mas, ao mesmo tempo, o PSG está pensando que não terá dois dos seus principais jogadores para a estreia contra a Atalanta na semana que vem. O Désiré Doué é dúvida, André, para a partida contra o Barcelona, porque o Désiré Doué, a expectativa são 3 a 4 semanas, e o Dembélé não joga contra o Barcelona. São 6 semanas para o Dembélé. Então, estamos falando do que muito provavelmente será o melhor jogador, será eleito, né, o melhor jogador da temporada passada. Bola de Ouro, a premiação é no dia 22 de setembro e o Dembélé estará lesionado se receber o prêmio e não entrará em campo contra o Barcelona, e o PSG está furioso, André. E esse é um drama, cara, que a FIFA tá vivendo aí, e é um drama cada vez maior. Cada vez maior. Porque cada vez mais se cria uma antipatia pela data FIFA. Os clubes passam a não querer data FIFA. O torcedor passa a não querer data FIFA. E assim, eles vão ter que resolver isso, mas assim, muito em breve. Porque é algo que só tá escalonando, cara. Aquele sentimento que você tem da seleção brasileira, das suas seleções aí jogarem, vamos lá, pegar os melhores e tal. Você começa a olhar pro seu clube, não, cara, não quero. Amanhã, Clarinha, o Bahia entra em campo contra o Fluminense com um jogador voltando de convocação. Amanhã o Atlético Paranaense recebe o Corinthians, tem jogadores voltando de convocação. O PSG agora fica sem dois jogadores importantes. E assim, tanto é um problema sério que tem estudos que a FIFA anda fazendo sobre isso. Da diminuição do interesse em Copa do Mundo. Quando chega o mês da Copa, gente, todo mundo quer, todo mundo vê, todo mundo ali naquele mês, não se percebe isso. Porque ali, pô, tá todo mundo, né? Acabou a temporada do meu clube, acabou. Mas o ciclo todo, todas as outras reuniões de seleção, quando os jogadores se reúnem e tal, passam a ser questionados. Passam a ser questionados. Então, e não é à toa que, por exemplo, a FIFA foi aí por um caminho de fazer o Mundial de Clubes e tal. Porque os clubes, eles estão tendo muito mais valor do que Uhum.
as seleções. E é um negócio, assim, muito interessante de você visualizar. Quando a gente, Clara, eu muito mais do que você, que eu sou mais velho, bem mais velho, mas assim, quando a seleção se reunia, oh, cara, era assim, seleção, seleção. Hoje não é assim, não. E não é só no Brasil. E não é só no Brasil. Não, Enfim. não era. Era outra coisa. Eu acho que para muitos jogadores, eu diria para a maioria, André, ainda existe, né, esse sentimento. Em especial para a seleção brasileira, a gente vê o quanto que os jogadores sonham com seleção brasileira. Quando a gente pensa em jogador muito jovem, os garotos e garotas, né, que começaram a jogar futebol, o sonho da seleção brasileira ainda é o maior. Mas se você vai para a torcida, assim, é outra história. Antes, o torcedor, e aí não é só o brasileiro, é geral isso, entende que o seu clube hoje tem uma importância muito maior. E a França joga hoje contra a Islândia aqui no Parque dos Príncipes, e os torcedores do PSG estão desesperados porque o Barcola será titular. E a França já tirou 2 titulares, o Dembélé e o Désiré Doué. Agora o PSG tem de titular o Kvaratskhelia, que também jogou, mas por enquanto não lesionou, e o Barcola, né? Assim, a gente tem que entender quem é que o Luiz Henrique vai colocar ali no lugar do Dembélé, que seria o falso 9, vamos ver se vai ser o Lee, o que é que ele vai fazer. Mas o torcedor do PSG está desesperado que o Barcola será titular hoje contra a Islândia. Né, cara, assim. Eu acho interessante esse debate, porque aqui sempre foi assim. Anos aí atrás, algumas décadas atrás, pô, qual o principal sonho do jogador? Seleção, sem dúvidas, sem dúvidas. Sonho do torcedor, pô, ver o Brasil campeão. Até porque eu peguei uma época que o Brasil não era campeão desde 70, né? Então, o Brasil teve aquela história de ficar 24 anos sem ser campeão e tal. Mas eu acho interessante se fazer uma pesquisa dessa. Pega um garoto aí de 16, 17 anos que começa a despontar e chegar pra ele e falar, irmão, ou você vai jogar a Champions, vai pra um grande clube da Europa, ou você vai chegar na seleção. Um dos dois. Eu não sei não o que o jogador escolheria, né? Assim, hoje a gente vê muito o sonho cada vez mais. Cara, meu sonho é jogar no Real Madrid, é jogar no... Uhum. A seleção, vai ser uma consequência, vou lutar pra estar lá. Mas o sonho inicial é ir jogar fora do Brasil, eu acho, enfim, nós não vamos seguir aqui, mas acho interessante. E talvez a solução pra FIFA e pra própria UEFA, para as próprias federações locais, talvez a melhor forma de resolver isso seja criar as datas reservadas para a seleção brasileira sempre no final da temporada. E ali você junta todo mundo e faz num ano a eliminatória da Euro, num ano a eliminatória da Copa, num a Euro, num a Copa, pensando ali nas seleções europeias, né? Evidentemente adaptando para cada continente, porque você não interfere com o calendário dos clubes, você não atrapalha o ano dos clubes, você não para competições no meio para juntar 2 vezes, para 2 jogos. Sim. Dali a um tempo, para 2 jogos. Você, inclusive, facilita o trabalho das seleções, dos treinadores, que você fica ali com os caras 30, 40 dias. Você encurta, não é que encurta, você acaba espremendo um pouquinho mais as competições locais, tanto nacionais como continentais, porque você não para tanto, né? Agora mesmo, claro, a gente vai parar setembro, outubro e novembro. Exatamente. Você puxaria para trás todas as datas, né? Por exemplo, a Champions, a fase de liga, em vez de terminar no fim de janeiro, ela terminaria no fim de novembro, né? Você teria, por exemplo, aquela fase de mata-mata antes dos playoffs da Champions em dezembro, né? Então você puxaria tudo para trás e deixaria o último mês de temporada, os últimos 40 dias que fosse ali, de seleções. Eu tenho, assim, cada vez mais a certeza de que o mais interessante para as seleções, até para você voltar a ter o torcedor ao seu lado, a maior parte do torcedor, porque claro que ainda tem, uma janela única, né? Um calendário em que você tem o momento de seleção e não essa paradinha a cada 2, 3 meses, que é assim. E olha que as seleções europeias, assim, os jogadores nem tanto,
mas as seleções europeias, elas viajam menos, né? Porque, obviamente, você acaba trazendo jogadores do mesmo lugar. Mas, assim, para a seleção brasileira, para as seleções sul-americanas, os principais jogadores estão na Europa. Então, você ainda faz viagens, assim, então é realmente complicado. É. Agora, assim, qual é a explicação de você parar por 10 dias em 3 meses seguidos? Não seria muito melhor juntar 25 dias? 20 dias? Os mesmos 30 dias? É. Junta e faz de uma vez só? Né? Quem Sim. não. E aí, no final da temporada, quem não vai ser convocado, quem não tem essa expectativa e tal, não sei o que, vai estar de férias, já conta com férias. Os clubes essa galera já pode voltar mais cedo na temporada que vem. Enfim, eu acho que vai acabar caminhando pra isso, porque toda hora para, e ninguém tá satisfeito, nem nas seleções, porque fica ali pouco tempo juntos, e os clubes com medo de perder jogador. Gente, eu vi alguém falando aí, mas aí você corre o risco de perder um jogador pra temporada seguinte. Corre, porque isso é um risco que, né? Só que agora... Mas você vai ter férias depois, né? Então, você tem que seja um mês de férias. Então, contusão grave, vai correr o risco mesmo, não tem jeito. Mas já corre antes. E eu corro o risco agora de perder um jogador, atenção, pra uma partida amanhã. Amanhã. Uhum. Tudo bem que a gente usar o Brasil como exemplo pro mundo é bem complicado, tá? É bem complicado. Mas vamos lá. Amanhã, o Bahia vai entrar em campo pra fazer uma partida que ele pode ter uma classificação histórica, que ele nunca se classificou pra semifinal da Copa do Brasil. Seria um momento histórico. Sim. E um dos seus principais jogadores não é só pode, deve entrar em campo hoje na Bolívia. Sim. Em El Alto. Tudo bem, Brasil, porra, a gente tá de sacanagem, concordo. Mas o PSG vai jogar a sua abertura de Champions aí sem 2 principais jogadores por causa de data FIFA. E isso acontece. Gente, tem o vírus data FIFA na Espanha que é famoso e tal. Então, assim, o futebol está passando por uma transformação em termos de número de jogos, calendário. Tem que se adaptar, cara. Tem que se adaptar porque o negócio tá complicado. Tá complicado. E até, André, não só pela questão esportiva que a gente está falando, mas até por uma questão de relevância, porque os clubes hoje, eles têm uma relevância de mercado financeiro que a gente sabe que se tornou muito maior do que as seleções. As seleções precisam encontrar um caminho de tornar o negócio também mais valorizado, né? Então, eu não sei exatamente qual que é o caminho. Talvez esse projeto de uma janela específica e tal não seja o ideal, mas assim, é preciso encontrar um caminho, porque está perdendo valor esportivo e está também perdendo valor de mercado, de negócio financeiro. Assim, alguém falou aqui, o risco de contusão sempre vai existir. É verdade. Só que, gente, se a gente puder diminuir isso, não é melhor? Se a gente puder... Se a decisão, se o estudo for, ou se a primeira tentativa não for juntar um mês lá no final da temporada, que tal juntar em 2 momentos só? Talvez. Não, então não vamos radicalizar, não vamos colocar só no final da temporada, vamos juntar as seleções em 2 momentos do ano? Pô, então vamos dar uma olhadinha. É só assim, algo tem que ser feito, porque cada vez mais... Pô, gente, toda hora você vê aí, basta ver aqui no chat, torcedor fica puto que o jogador dele vai ser convocado, cara. E André, só rapidamente, esse negócio de fim de ano, porque a lesão é em qualquer momento e tal, sim, pode acontecer, mas digamos nesse recorte que a gente criou aqui, esse cenário, se você tem uma lesão antes das férias, digamos que esse calendário da seleção seja ali maio e junho, né? Calendário europeu. Aí você tem as férias de julho. Todos os times terão uma janela de transferências. Caso perdi um jogador por 6 meses, ok, nesse 1 mês eu consigo fazer um mercado. O PSG não pode, obviamente, são 2 jogadores que vão ficar fora 4 e 6 semanas. Você não vai contratar um novo jogador para isso.
mas você não tem nem a possibilidade de, se você tivesse um jogador de maior tempo, né? Você até pode, né? Tem um jogador que falta 1 ano, você pode fazer alguma contratação, mas aí tem um monte de regra, não é qualquer jogador. Você vai tirar um grande jogador no meio, em outubro, do time que ele tá? Não vai. Então, assim, você ainda tem uma janela de transferência para corrigir algo importante. É. Eu acho que, enfim, acho que só da gente trocar ideia aqui, já surgem várias questões, já surge tanta coisa, cara, que, né, é, hoje, só pra finalizar, esses caras que, a gente tá falando em risco de lesão, né? Nós estamos aqui falando em risco de lesão, prejudicando os clubes, porque eles têm que ceder jogadores para seleções no meio do calendário normal. E tem que ceder várias vezes, né? Jogadores para seleções. Será que o risco de lesão... Eu tenho a resposta, mas vou jogar pra galera. Será que o risco de lesão de quem acabou de jogar lá em outro país, volta correndo para jogar alguns minutos aqui, será que esse risco não é maior do que de um jogador que termina a temporada, se apresenta lá na seleção, tem 2, 3 dias de folga, recupera, faz um trabalho físico ali equilibrado, ou em um momento da temporada, ou em 2, do que ficar indo, vai. Pô, tem jogador que atravessa o continente, vários jogadores que atuam na Europa estão jogando aqui, na América do Sul. Estão jogando aqui. Saem da altitude aqui pra jogar daqui a 2, 3 dias na Europa e vice-versa. Poucos, né? Mas tem. Então, eu não sei. E pensando aqui no nosso, com o nosso umbigo aqui, a Conmebol, cara, ela precisa pra ontem. Não é nem pra ontem, é pra antes de ontem. Rever a história de fazer as eliminatórias pra Copa do Mundo com 18 datas. Gente, a gente jogou bola 23, 24 e 25 eliminatórias. Sim. A gente tá jogando eliminatórias há uma eternidade. Ó, o primeiro jogo da seleção brasileira, que foi o primeiro jogo de todas as seleções aqui, para as eliminatórias da Copa de 2026, foi no dia 8 de setembro de 2023. Nossa. Nós jogamos 23, nós jogamos 24, nós jogamos 25, para se classificarem 6 seleções e meia. É uma eternidade, cara. É uma eternidade. Enfim, a pergunta tá aí. Nesses moldes, vocês gostam da data FIFA? Eu não gosto. Nesses moldes eu não gosto. Eu acho que alguma coisa tem que ser feito.